Padre Pio, um nome sussurrado com reverência por uns e desconsiderado com ceticismo por outros, ele foi um homem de fé profunda e mistério insondável. Nascido Francesco Forgione, este humilde frade capuchinho tornou-se um farol de esperança para milhões. No entanto, sua vida era uma tapeçaria tecida com fios de fenómenos extraordinários, devoção inabalável e controvérsia persistente. A história de Padre Pio não é facilmente categorizada. Seria ele um genuíno místico tocado pelo divino ou um astuto charlatão que habilmente manipulava os fiéis? A resposta, como o próprio homem, permanece um enigma. Sua vida continua a fascinar e dividir, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Uma coisa é certa: o impacto do Padre Pio no século XX foi inegável. Ele deixou um legado duradouro que continua a inspirar tanto a crença fervorosa quanto o ceticismo profundo. Este ensaio mergulhará na vida desta figura enigmática, explorando os eventos e controvérsias que fizeram do Padre Pio um tema de fascínio sem fim. Francesco Forgione, o homem que se tornaria o Padre Pio, nasceu na pequena vila italiana de Pietrelcina em 1887. Desde criança, Francesco demonstrava profunda piedade e anseio pela vida espiritual. Ele passava horas em oração e buscava consolo na igreja local. Aos 15 anos, Francesco ingressou na ordem capuchinha, atraído pelo estilo de vida simples e dedicação à oração. Ele tomou o nome de Frei Pio em homenagem ao Papa Pio V, um santo que ele admirava profundamente. A vida dentro da ordem era rígida e disciplinada, mas Frei Pio a abraçou completamente. Ele mergulhou em oração, estudo e atos de automortificação. A saúde de Frei Pio, no entanto, era frágil. Ele sofreu de várias doenças ao longo da vida que frequentemente interrompiam seus estudos e deveres monásticos. Apesar desses desafios, sua fé nunca vacilou. Ele acreditava que seu sofrimento o aproximava de Cristo e o via como uma forma de purificação espiritual. Em 1910, Frei Pio foi ordenado sacerdote e adotou o nome de Padre Pio. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a tomar um rumo extraordinário que o colocaria sob os holofotes e alteraria para sempre o curso de seu destino. Em 1918, a vida de Padre Pio tomou um rumo dramático e inesperado. Ele recebeu o que acreditava serem os estigmas, as chagas de Cristo, em suas mãos, pés e lado, um fenómeno raro e profundamente significativo na tradição cristã. Segundo Padre Pio, os estigmas apareceram após uma visão de Cristo na cruz, um evento que ele descreveu com detalhes vívidos e emocionantes. Ele descreveu sentir uma dor intensa e ver luzes brilhantes antes que as feridas se materializassem, uma experiência que ele acreditava ser uma prova de sua fé e devoção. A notícia dos estigmas de Padre Pio espalhou-se rapidamente, atraindo multidões de peregrinos e curiosos ao seu remoto mosteiro, transformando o local em um centro de fervor religioso. Os fiéis viam os estigmas como um sinal de graça divina, uma manifestação física da profunda conexão de Padre Pio com o sofrimento de Cristo, e muitos viajavam grandes distâncias para vê-lo. Eles acreditavam que ele era um santo vivo, escolhido por Deus para carregar as marcas de seu sacrifício, e suas orações e devoções refletiam essa crença. No entanto, nem todos estavam convencidos da autenticidade dos estigmas. Os céticos descartaram os estigmas como uma farsa, sugerindo que Padre Pio estava delirando ou havia infligido as feridas em si mesmo, talvez como um meio de enganar os fiéis. Médicos foram chamados para examinar Padre Pio, mas suas conclusões eram frequentemente contraditórias e inconclusivas, aumentando ainda mais o mistério. Alguns não encontraram explicação médica para as feridas, enquanto outros suspeitaram de autoflagelação ou do uso de produtos químicos, teorias que apenas alimentaram o debate. O debate sobre a autenticidade dos estigmas de Padre Pio se intensificou, com argumentos fervorosos de ambos os lados. Tornou-se uma fonte tanto de crença fervorosa quanto de intenso ceticismo, dividindo a opinião pública e alimentando a controvérsia
que cercaria Padre Pio pelo resto de sua vida, deixando um legado de mistério e devoção. Seção 4 Milagres e Misticismo. As habilidades extraordinárias de Padre Pio. Os estigmas não foram o único fenômeno extraordinário atribuído a Padre Pio. Ele era uma figura envolta em mistério e reverência. Dizia-se que ele também possuía uma gama de habilidades místicas que desafiavam explicações racionais. Essas habilidades incluíam visões, profecias e até mesmo a capacidade de ler as almas das pessoas. Relatos de seus milagres e dons sobrenaturais se espalharam por toda a parte, atraindo ainda mais atenção para o enigmático frade. Pessoas de todas as partes do mundo vinham para vê-lo, na esperança de testemunhar um milagre ou receber uma bênção. Uma das alegações mais intrigantes era a suposta capacidade de Padre Pio de se bilocar, ou seja, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Histórias de sua bilocação eram contadas com grande fervor e detalhe. Várias testemunhas, algumas geograficamente distantes de Padre Pio, afirmavam tê-lo visto ou experimentado sua presença enquanto ele supostamente estava em seu mosteiro. Essas testemunhas incluíam soldados, clérigos e até mesmo pessoas comuns. Esses relatos, frequentemente detalhados e carregados de emoção, aumentavam o misticismo em torno de Padre Pio. A intensidade das emoções nas histórias contadas por aqueles que o encontraram era palpável. Padre Pio também era acreditado por realizar inúmeros milagres que variavam de curar os enfermos a prever eventos futuros. Suas habilidades de cura eram especialmente reverenciadas, com muitos afirmando ter sido curados de doenças incuráveis. Pessoas viajavam do mundo inteiro em busca de sua intercessão, na esperança de um milagre ou simplesmente para estar na presença do homem que acreditavam ser um santo vivo. A peregrinação ao seu mosteiro tornou-se um rito de passagem para muitos devotos. Histórias de suas curas milagrosas, frequentemente recontadas com grande emoção e detalhes, alimentavam a crença de que Padre Pio possuía poderes divinos. Essas histórias eram passadas de geração em geração, aumentando seu legado. Essas alegações de milagres e habilidades místicas apenas intensificaram o debate em torno de Padre Pio. Acadêmicos, teólogos e cientistas discutiam fervorosamente sobre a veracidade de seus dons. Enquanto seus seguidores as aceitavam como prova de sua santidade, os céticos as descartavam como invenções, alucinações ou simplesmente o poder da sugestão. A controvérsia em torno de suas habilidades apenas aumentava seu fascínio. A linha entre fé e razão tornou-se cada vez mais tênue. A figura de Padre Pio continua a ser um ponto de convergência entre o misticismo religioso e a busca pela verdade científica. Seção 5. Controle e ceticismo. A Igreja e a ciência investigam. A Igreja Católica, embora geralmente apoiasse a piedade de Padre Pio, encarou as alegações de estigmas, milagres e habilidades místicas com uma mistura de cautela e ceticismo. A Igreja, com sua longa história de investigação de fenômenos religiosos, sabia que precisava proceder com cuidado. A Igreja não queria ser enganada e procurou investigar minuciosamente as alegações em torno de Padre Pio antes de fazer qualquer pronunciamento sobre sua autenticidade. Cada detalhe foi examinado com rigor, desde os relatos de testemunhas até os próprios sinais físicos. Várias investigações foram iniciadas pelo Vaticano ao longo dos anos. Essas investigações envolveram não apenas teólogos, mas também especialistas em medicina e psicologia. Padre Pio foi submetido a rigorosos questionamentos, exames médicos e vigilância. Ele foi observado de perto para garantir que não houvesse fraude ou autoinfligimento. A Igreja queria determinar se os estigmas eram genuínos, se suas experiências místicas eram reais e se seus supostos milagres poderiam ser verificados. Cada aspecto de sua vida foi escrutinado. A comunidade médica também se interessou pelo caso de Padre Pio. Médicos de várias especialidades
foram chamados para dar suas opiniões. Médicos realizaram inúmeros exames, tentando encontrar uma explicação científica para os estigmas e sua suposta capacidade de curar. Eles analisaram seu estado físico e mental em busca de respostas. Alguns profissionais médicos propuseram teorias que variavam de transtornos psicossomáticos a doenças de pele raras, enquanto outros sugeriram que poderia haver uma explicação ainda desconhecida pela ciência. Enquanto outros admitiram seu espanto e não puderam oferecer explicações conclusivas. A complexidade do caso de Padre Pio desafiou até os mais céticos. Essas investigações, tanto da Igreja quanto da comunidade médica, não produziram respostas definitivas. A falta de conclusões claras deixou muitas perguntas no ar. O debate continuou, com os crentes tendo sua fé fortalecida pela firmeza de Padre Pio e os céticos interpretando a falta de evidências conclusivas como prova de uma farsa. A controvérsia em torno de Padre Pio permanece um tema de discussão até hoje.